Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia de Fórum Estadual de Relações Internacionais de São Paulo, o FERISP, ou FERISP. Hoje a gente vai falar um pouquinho nessa mesa da manhã sobre governança global, cidades e políticas públicas, né? E como é que eles se relacionam. Nós temos aqui três convidadas incríveis que, de fato, são pessoas da área, então a gente vai trazer pessoas de relações internacionais mostrando esse novo campo para vocês que vem crescendo cada vez mais junto com o desenvolvimento das relações internacionais. Então, eu vou começar a apresentação por ordem alfabética. A primeira convidada que eu vou apresentar é a Bruna Jimba. Ela é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Bruna ela se especializou em cidades, política urbana e movimentos sociais pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional. Ela tem uma experiência profissional e acadêmica que perpassa por diversos temas de desenvolvimento e relações internacionais. Hoje ela atua como assistente do programa do Escritório Regional para a América Latina e Caribe, do Programa das Nações Unidas, a ONU Habitat, né, que é justamente para os assentamentos humanos, e hoje também coordena para a América Latina esse think tank da Oxford Urbanist. Além disso, ela ainda faz parte do comitê organizador da articulação para a Paradiplomacia, para promover a incorporação de pautas internacionais nas campanhas eleitorais em 2020. Então, a gente está aqui com a Bruna. Muito obrigada, Bruna, pela presença. A nossa próxima convidada é a Gabriela Chabut, é assim que fala, né? Desculpa, Gabriela, se eu errei o seu nome. Ela é graduada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. Ela é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC. E a Gabriela é especialista em desenvolvimento local e objetivo do desenvolvimento sustentável pela Escola Nacional de Administração Pública. Ela atuou no Ministério da Educação como analista técnica de políticas sociais. Ela também atuou como analista de políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura de São Paulo. Só que desde 2019, ela já faz parte desse grupo de monitoramento do programa de metas da Secretaria de Governo. E aí ela vem acompanhando justamente os objetivos do desenvolvimento sustentável na cidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Gabriela. E por último, mas não menos importante, temos a professora Cláudia Marconi. Ela é professora da graduação de Relações Internacionais da PUC São Paulo e também do mestrado, né, de Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais, da PUC também. Atualmente ela coordena esse programa e também ela é pesquisadora do Observatório de Relações Internacionais da PUC. A professora é colaboradora também do programa Santiago Dantas, de pós-graduação, e ela atua como professora de graduação de Relações Internacionais na FECAP, e é titular da Cátedra Jean Monnet de Estudos Europeus pela mesma instituição. A agenda de pesquisa dela gira em torno da temática de governança global, dos direitos humanos, dos processos e mecanismos de justiça internacional e transacional, assim como esses debates teóricos das escolas inglesas, da construção de políticas e de pontes entre teoria das RIs e política internacional. Então, é com muito prazer que temos essas três feras aqui conosco hoje, falando um pouquinho sobre relações internacionais, sobre cooperação de cidades e trazendo esse olhar mesmo da governança global como nosso, nosso parâmetro para começar. A gente vai começar um pouquinho com a Cláudia. Ela teve só um probleminha técnico aqui rapidinho, então a gente já inicia a fala dela para fazer esse recorte entre a Cláudia, a Bruna e a Gabriela. Assim fica mais fácil de vocês associarem um pouquinho da construção dessa agenda de governança global e o desenvolvimento dela. Só um minutinho aqui. Os probleminhas técnicos. O pessoal tá animado. Gente, eu acho que eu vou só inverter um pouco a ordem, porque a professora Cláudia teve um probleminha aqui,
Então, aí a gente só começa... Bruna, se você se importa de começar já, então, só a gente invertendo um pouco, a gente vai falar um pouquinho mais agora desse recorte de cidades, e aí depois a gente parte um pouquinho do princípio da governança e do crescimento dela, pode ser? Então, fica à vontade. Obrigada, Karina. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui hoje. Eu queria agradecer à comissão organizadora do FERESP, também ao Integre, por toda essa mobilização que vocês têm feito, não só nessa edição, mas todas as mobilizações que vocês têm feito em torno da comunidade acadêmica de RI, em torno de trazer pautas tão importantes e tão invisibilizadas também na comunidade de RI. E que acho que, assim, é um grande privilégio para mim também poder dividir a mesa com duas outras mulheres que são internacionalistas também, e para pautar um tema tão relevante, né, para as políticas públicas locais e no nível global também. Eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Vocês veem bem? Sim, sim, dá para ver muito bem. Perfeito. Bom, eu queria começar comentando um pouco sobre o tema que vocês selecionaram para esse ano, Repensando Relações Internacionais Além das Fronteiras. Eu achei bastante interessante que as mesas de ontem fizeram alguns recortes diferentes em torno desse tema, né? A professora Flávia Guerra, outros professores trouxeram algumas visões em torno de refletir o que poderia significar essa discussão, o que seria o significado do além das fronteiras, né? Então, trouxeram também algumas reflexões da atuação do profissional de RI, trouxeram reflexões também sobre a multidisciplinariedade e a contribuição específica da área de RI para a academia. E eu acho que essa mesa tem um potencial muito grande também da gente discutir esse além das fronteiras em várias dimensões diferentes. Quando a gente fala de cidade, eu acho que essa olhar além da fronteira das RI, ele pode se dar, primeiramente, no sentido da própria disciplina que delimita um pouco, existe uma certa dificuldade de falar sobre a questão urbana dentro das RI, né? Até quando, por exemplo, eu tentei, quando eu elaborei meu TCC em torno da questão das cidades, da atuação internacional de cidades, foi muito desafiador abordar o tema, porque os professores da área eram ou tinham uma abordagem bastante geográfica, da geografia da globalização, ou tinham uma atuação muito mais relacionada com política urbana. Então, existe ainda essa dificuldade de conexão dos temas. Na outra dimensão da atuação profissional, também é algo bastante incipiente. Já existe, né, uma rede grande, mais nos últimos anos, de compartilhamento em relação à atuação na paradiplomacia, já existe algum tipo de articulação nesse sentido, mas ainda é um campo profissional bastante iniciante também na área acadêmica de estudos das cidades nas RI. A outra dimensão, as outras duas dimensões que eu vou focar um pouco mais, são as dimensões da cidade como objeto de estudo das RI e também cidades como atores das RI. Na dimensão da cidade como objeto, eu acho que é interessante trazer esse vínculo entre a globalização e a urbanização, porque em RI a gente elabora bastante sobre o fenômeno da globalização, sobre suas diversas perspectivas, teorias e contextos, mas a gente não faz esse vínculo direto com o fenômeno da urbanização. E esses fenômenos estão extremamente ligados, né? E o nexo local, global e local, nos dois sentidos, nas duas vias, eles são extremamente conectados. Então, o fenômeno da globalização, que gera centralidades políticas, econômicas e sociais, também gera, no nível da urbanização, esses mesmos fenômenos ou fenômenos consequentes.
E essa geração de centralidades, ela também gera marginalidade, né? Então, algumas teorias podem ser vistas nesse sentido. Por exemplo, a teoria do sistema mundo, que trabalha a questão do centro e periferia, e que isso se acaba sendo trazendo consequências para o posicionamento das cidades em termos de hierarquia no contexto global. Outras teorias, como, por exemplo, da Saskia Sassen, que traz um pouco dessa elaboração das novas geografias de poder, também fala bastante de um outro tipo de hierarquia, que é o tipo de hierarquia que coloca algumas cidades, um tipo de hierarquia um pouco mais multiescalar, que trabalha as cidades como, por exemplo, o fenômeno das cidades globais, o estabelecimento dessa rede de cidades que tem uma categoria diferente, uma mobilização em torno de temas diferentes, e também o fenômeno das megacidades, que é consequente dessa promoção de hierarquia intraurbana, ou seja, dentro da própria cidade, e entre cidades. Então, para além de todo o contexto que a gente estuda em RI, de relações internacionais, existe toda uma outra leitura de hierarquização que vem das centralidades da leitura centro-periferia e da leitura cidades globais e os outros níveis de cidade. E essas hierarquizações, elas trazem impactos muito diretos no paradigma de política urbana e, consequentemente, no paradigma ambiental dessas cidades, nos paradigmas de desigualdades socioespaciais no âmbito local. E muitas vezes, assim, dentro da própria graduação de RI, me perguntaram, assim, qual é a grande questão, né? Por que é tão importante falar de cidade quando a gente fala de RI? Eu acho que uma afirmação muito simples e óbvia, mas nem sempre tanto, é de que o mundo é urbano. Então, a gente, desde 2007, viramos um mundo urbano, e as projeções, elas são, hoje em dia a gente tem mais de 50% do mundo, da população urbana, da população global urbana, e as projeções, elas são de crescimentos exponenciais. Para 2030, as projeções são de 60%, e para 2050, as projeções são de 70%. E aqui a gente pode ver que grande parte dos países ditos em desenvolvimento são, principalmente na América Latina, tem uma taxa bastante alta de globalização. Desculpa, de urbanização. Aqui tem algumas taxas, as taxas mais altas de urbanização, tendo a América Latina como a região em desenvolvimento com uma maior taxa de urbanização, mostrando a relevância de debater as questões que envolvem a urbanização no contexto global. E aqui um pouco dos impactos e do contexto mais no nível urbano, é o mapa de São Paulo, que mostra a dispersão da moradia no território e, ao lado, a concentração de empregos. E mostra bastante como parece um pouco óbvio, os desafios que vão ser consequentes tanto na mobilidade e, por conseguinte, os desafios que são trazidos também para o nível das emissões de gases e, consequentemente, poluição e mudanças climáticas. Aqui um outro mapa bastante interessante que mostra a importância de debater a questão urbana no nível geográfico local, o contraste entre, por exemplo, Atlanta e Barcelona, que tem uma população muito similar, de 5 milhões de habitantes, e uma área urbana muito, muito diferente. E isso demonstra que essa dispersão da população na área urbana tem consequências muito, muito drásticas, tanto para a questão da própria mobilidade, quanto a própria questão da sustentabilidade da cidade, e para a consequência em torno das emissões e das mudanças climáticas.
Algumas consequências diretas desses desafios, principalmente em megacidades, como São Paulo. Aqui temos 2 dados importantíssimos que correlacionam a questão da emissão global. Aqui tem: a cidade contribui para 80% das emissões globais causadoras do efeito estufa, e elas, além de emitirem, ou seja, serem responsáveis por essa emissão, elas também são diretamente impactadas pelos efeitos das mudanças climáticas. E aí, num outro nível, para além da cidade como objeto de RI, é a dimensão da cidade como ator. Então, além de ser importante trabalhar a cidade como um foco de estudo, correlacionando a globalização com a urbanização, é interessante ver como toda essa mobilização da urbanização no nível global teve consequências para a própria atuação de governos locais. Então, no nível da atuação, se identificam, né, no campo da paradiplomacia, principalmente 2 tipos de atuação, que são a atuação bilateral entre 2 cidades ou mais, e multilateral, que se dá no campo da governança global e a participação de cidades em âmbitos globais, em fóruns globais de decisão. Então, cresceu bastante a participação de governos locais em fóruns internacionais da própria ONU, e um exemplo muito interessante é o caso da CGLU, que é a Organização Cidades e Governos Locais Unidos, que são extremamente envolvidos com pautar as questões dos governos locais no nível decisório global. Além disso, cresceu bastante o processo de institucionalização dessa atuação internacional. Então, esse processo de entender a RI como uma política pública, que é uma ferramenta, ou seja, um mecanismo para implementação e para concretização de objetivos da própria cidade, né, que a cidade define para si. E acho que é muito importante também ressaltar que as RI, elas não devem, no âmbito local, não devem ser vistas, no âmbito internacional também, mas principalmente no local, não devem ser vistas como um fim em si mesmo, né? Mas sim como uma ferramenta para implementar os objetivos que a cidade define para si. E por isso é bastante essencial que haja uma intencionalidade nessa determinação de política pública, da política internacional, da política do plano de internacionalização da cidade, para que não seja só um mecanismo de contato global, mas sim de superação de desafios e desigualdades sociais existentes na cidade. Um dos mecanismos mais relevantes para essa associação da cidade ao global e se vê como parte de um processo de desafios que são globais, é interessante olhar para as agendas globais, tanto de desenvolvimento sustentável como um todo, mas como desenvolvimento urbano sustentável. E uma das principais agendas, né, é a Agenda 2030, que é composta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui eu usei essa imagem interligada para ressaltar a questão da conexão muito forte entre todos os ODS. Então, apesar de ter esse esforço de categorização dos principais desafios que são encontrados tanto no nível dos nacionais, né, dos países, quanto no nível local, essa tradução ela precisa ser dita como algo conectado. Então, é claro que, por exemplo, a redução das desigualdades ela está totalmente conectada com o ODS de igualdade de gênero, por exemplo. E ali, em destaque, o ODS, em destaque ainda não, mas no ODS 11, é um dos principais ODS que eu gostaria de comentar,
porque é o ODS focado na abordagem de que, além dos outros desafios a serem alcançados, é importante olhar para a cidade como um desafio específico, por ter desafios específicos envolvidos com a urbanização. E é bem interessante ver que teve todo um processo também de advocacy para a inclusão desse ODS na agenda global, para entender a cidade como um desafio em si mesmo, com questões próprias. O ODS 11, ele é o ODS sobre tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E tem alguns temas mais focados, né, que são muito específicos, mas totalmente relacionados com os outros ODS. Né? Então, principalmente o tema da habitação, o tema do transporte, a urbanização inclusiva como um todo, entre outros temas que são essencialmente urbanos, como, por exemplo, espaços públicos. Além disso, só um minutinho. Além disso, tem uma outra agenda chamada Nova Agenda Urbana, não tão conhecida como os ODS, mas também muitíssimo importante para trabalhar a localização das agendas globais, que é a Nova Agenda Urbana. A Nova Agenda Urbana ela foi adotada em 2016 pela Conferência da Habitat 3, em Quito, no Equador, pelas Nações Unidas, é uma conferência das Nações Unidas, mas tem como o ONU Habitat como um dos principais responsáveis por essa implementação nos níveis regionais, nacionais e locais. E enquanto os ODS determinam quais são esses principais desafios, quais são os principais focos de superação de desafios no nível global, a nova agenda urbana ela vem para ser complementar principalmente ao ODS 11, demonstrando a importância de dizer como fazer, como atingir essas metas determinadas pelo ODS 11. Então, a nova agenda urbana ela vai definir esses padrões de como fazer, de como implementar políticas que promovam o desenvolvimento urbano sustentável nos próximos 20 anos. Então, ela reúne princípios, diretrizes, ações estratégicas, ela não tem uma visão não tem uma divisão tão visual quanto dos ODS, porque ela diz como os diversos atores devem implementar o desenvolvimento urbano sustentável. Por fim, também queria abordar que, pela primeira vez em uma agenda global, o direito à cidade, o conceito de direito à cidade, que é bastante debatido na área, foi incluído pela primeira vez em uma agenda global. Então, o direito à cidade ele traz a perspectiva dos direitos humanos ou os direitos diversos, sociais, econômicos, políticos e civis, no âmbito urbano. Então, trazer a visão da equidade, a redução das desigualdades e a universalização dos serviços públicos para os diversos grupos sociais. E tem um foco bastante grande no tema da habitação, que é tratada de forma bastante estratégica nessa agenda urbana e também é um dos principais mandatos do ONU Habitat, que é um dos principais responsáveis por essa agenda. Então, alguns temas que a nova agenda urbana traz são a importância de abordar a forma urbana compacta, então, cidades compactas que têm essa visão de sustentabilidade em termos tanto de mobilidade quanto de uso misto do solo, o sentido público também para qualificar os espaços públicos e fazer com que eles sejam inclusivos para os diversos grupos, principalmente os grupos mais vulnerabilizados, como de mulheres, de negros e idosos, por exemplo, mas outros grupos também, como tem muitas organizações trabalhando, por exemplo, o acesso das crianças aos espaços públicos, especificamente. Outro tema bastante importante é a questão do transporte, da mobilidade urbana, e a nova agenda urbana ela explora muito mais quais são as dimensões da mobilidade urbana
e quais são as prioridades também. Além disso, o combate aos vazios urbanos, o freio ao espraiamento urbano, que gera aquilo que eu mostrei anteriormente no mapa de São Paulo, a diversificação dos usos do solo, mobilidade urbana sustentável, como eu mencionei antes, mas de uma maneira um pouco mais holística, e a preservação do patrimônio cultural. E assim, essas duas agendas, a nova agenda urbana e os ODS, são duas agendas importantes para terem em mente para quando a cidade for atuar internacionalmente, partir dos princípios e dos diretrizes impostas, ou não impostas, na verdade, colocadas e construídas através dessas agendas. E aqui duas frases que eu acho que resumem bastante a importância de trazer agendas e essa atuação internacional da implementação de agendas, mas também de troca entre diversos governos locais, a frase do Kissinger que fala: se você não sabe para onde está indo, todo caminho levará a lugar nenhum. E eu acho que isso dá para ser interpretado de duas formas, principalmente. A primeira é a importância de ter dados, né, de conhecer o território para que essa implementação das agendas globais façam sentido e sejam incorporadas de uma maneira que faça sentido para o governo local e para a cidade, para o contexto local. E também a importância de ter essas agendas como norte, como uma linguagem comum, não como uma imposição, mas sim como uma linguagem comum que ajuda e contribui para essa tradução dos alcances de metas e de objetivos das cidades e dos governos locais. E outra frase que é bastante interessante é: a nossa batalha pela sustentabilidade global será vencida ou perdida nas cidades. Existem algumas estimativas que falam que quase 70%, cerca de 70% dos ODS só vão poder ser alcançados se essas questões forem resolvidas no âmbito das cidades, principalmente porque também muitos desses ODS são de responsabilidade e estão sob a jurisdição de implementação de governos locais. E, por fim, eu queria só fazer duas pequenas publis que estão nesse contexto da articulação, né, de governos locais, a importância do debate das pautas internacionais no âmbito local. Está acontecendo uma articulação pela paradiplomacia no nível nacional aqui no Brasil, que com uma carta que recomenda para os governos locais e para os candidatos às eleições de 2020 quais seriam as formas de implementar e quais seriam as formas de articular no nível internacional os seus objetivos. Então, tanto recomendações em torno das agendas globais, mas também recomendações de institucionalização, né? Como criar a sua área de RI na sua cidade, como estabelecer o seu plano de internacionalização. Então, essa mobilização tem sido bastante interessante para fazer chegar aos candidatos essa visão de que o internacional pode ser uma ferramenta para a concretização de muitos dos objetivos de governo. E, por fim, mais uma merchanzinha, o circuito urbano, que vai acontecer a partir agora de quinta-feira, dia 1º de outubro. Vai ser um mês bastante interessante, que é o mês considerado pela ONU como Outubro Urbano, principalmente pelo ONU Habitat, que tem a responsabilidade de estimular os debates em torno da sustentabilidade urbana. Então, vai ser um mês bastante intenso de debates, principalmente sobre dois temas: sobre habitação para todas e todos, que é o tema do Dia Mundial do Habitat, no dia 5 de outubro esse ano,
e valorizando nossas comunidades e cidades, que é o tema do Dia Mundial das Cidades, no dia 31 de outubro. Então, o mês inteiro vai ser um mês de debate. Tem o site www.circuitourbano.org, a gente vai lançar a programação para esse mês, já tem mais de 180 eventos, vão ser mais de 1.000 panelistas, participantes, que vão debater esses dois principais temas. E eu acho que vai ser bastante interessante, porque, em especial esse ano, como vai ser uma versão online, vamos ter a possibilidade também de fazer uma troca com os escritórios do ONU Habitat e participantes também locais de 6 países, incluindo o Brasil, mas também Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. Então vai ser uma oportunidade muito interessante de ter uma troca sobre as experiências locais em torno desses temas urbanos, no contexto do Sul Global e as diversas conexões que a gente pode criar a partir disso. Bom, é isso, muito obrigada, e estou ansiosa para ouvir minhas colegas e também debater com vocês no final. Muito obrigada. Bom, desculpa, eu estava no mudo aqui, aí a gente fica nessa batalha de tirar agora o microfone do mudo. Muito obrigada, Bruna, pelas suas exposições. Eu acho que é essencial a gente pensar mesmo as cidades e políticas públicas, já migrando um pouquinho depois para o tema da Gabriela, mas nesse futuro mesmo de desenvolvimento, né? A gente tem que pensar como as relações internacionais estão inseridas mesmo no nosso dia a dia. E acho que até para trazer esse contexto de governança global e de como o avanço da governança em política internacional vem trazendo esse efeito de forma local, acho que a professora Cláudia vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, né, de como é o desenvolvimento, como o RI começou a dialogar com governança e como que a gente consegue fazer esse link trazendo para a nossa área de relações internacionais. Professora Cláudia, fica à vontade. Obrigada, Karina, um prazer. Começo te cumprimentando a organização do evento. Cumprimento também a Bruna, não pude acompanhar tudo, né, que a Bruna expôs, porque eu tive aqui um problema técnico, mesmo depois dos testes que a gente fez, né, antes da mesa começar online, mas é assim mesmo, a gente tem que estar aqui prontas, né, e prontos para a resiliência que o virtual vem nos exigindo. Então agradeço pelo que eu pude ouvir, Bruna, acho que foi até interessante inverter essa ordem em que os acadêmicos, né, muitas vezes falam primeiro e a gente não se vê obrigado a encaixar ou adaptar as nossas falas a quem está, né, na prática profissional, desenvolvendo um trabalho tão rico quanto o que eu pude te ouvir, eu tenho certeza que vou ouvir da Gabriela também. Então, assim, a mim me coube, né, fazer algumas considerações sobre o sentido dessa narrativa tão potente que a governança global se constituiu, né? A narrativa tão potente em que a governança global se constituiu para tratar dos fenômenos que nós chamamos de fenômenos institucionais internacionais, né? A narrativa da governança global, ela parece, né, ter nascido, ter surgido, né, da insuficiência que uma narrativa anterior tinha, que era a narrativa dos regimes internacionais, né? Então, quem acompanhava processos de institucionalização, né, internacionais, tinha nos tais regimes internacionais a ideia de que ali toda forma de cooperação, né, toda forma de aproximação de atores em torno de agendas comuns estava resolvida, mas a verdade é que os regimes ainda tinham um viés muito estadocêntrico, né? E eles, de alguma forma, acabavam, né, ou ficavam, ao meu ver, né, muito restritos aos espaços institucionais formais. Eu quero tentar destacar essa formalidade institucional que tanto as organizações internacionais quanto os regimes sustentavam, né? E, nesse sentido, me parece que a governança ofereceu um escape, né? Um escape desse insulamento, um certo insulamento diplomático, né?
a governança vem e oferta, né, os atores da governança ofertam, então, um escape para esse insulamento diplomático, para esse insulamento do Estado no tratamento das agendas globais, né, do Estado como único normmaker, né, único formulador de normas no plano internacional, né, e a governança aparece com a linguagem do multi, né, então ela é multitema, ela é multinível, ela é multi-agenda, ela é multi-stakeholder, enfim, eu posso ficar aqui tentando mostrar os vários elementos né, múltiplos da governança. E nesse sentido, ela é uma narrativa que se encaixa, né, com facilidade para diferentes atores que muitas vezes não se viam, né, parte do movimento de formulação de normas internacionais, parte do movimento de adaptação e tradução das normas internacionais. Esses atores começaram a poder fazer parte dessa institucionalidade, que eu diria que ela é muito mais, ou muito menos, vamos dizer assim, muito menos rígida, muito mais flexível no sentido de compor determinadas agendas, estruturar, né, determinadas questões. Isso surge mais ou menos nos anos 90. Tem um texto muito clássico, né, na área de relações internacionais, que é o texto do James Rosenau, o Governança, né, sem governo, onde ele vai definir pela primeira vez a governança, inclusive comparando e dizendo que governança não é o mesmo que governo, e governança não é o mesmo que regimes internacionais, e ele vai trazer uma definição, abre aspas, governança refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas, e não dependem necessariamente do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências. Em outras palavras, governança é um fenômeno mais amplo do que governo, e governança difere dos regimes internacionais. Então, na realidade, a governança chega como um conjunto de práticas que visa também colaborar para a manutenção daquela ordem global macro. Esse é um ponto que eu queria estruturar como primeiro argumento. A governança é uma narrativa sobre a institucionalidade internacional, uma institucionalidade mais inclusiva, mais uma institucionalidade macro. A governança nasce para apoiar a ordem internacional, né? Há quem diga que a governança, ela colabora sempre positivamente para a ordem internacional. E se isso é assim, a gente já tem um viés teórico, ideológico, associado à governança. Essa governança da qual o Rosenau fala é uma governança liberal global, né? Ou uma global liberal governance, como a gente, estou aqui traduzindo do literal, né, para o nosso dia a dia, para o nosso vocabulário. E esse L, ele é tão atraente, né, que ele some. Então, parece que quando a gente está falando de governança, a gente não está falando em nome de um projeto político, né, um projeto político, um projeto ideológico, não tenho dúvida. Eu mesma, quando falo, né, trato as minhas agendas de pesquisa pelo prisma da governança, eu tenho sempre esse cuidado, né, de rememorar para mim mesma, né, que eu estou falando de uma governança liberal global, ou seja, uma governança que os críticos, né, do Rosenau e críticos de outros autores, destaco aqui dois, o Michael Barnett e o Robert Duval, para quem depois quiser pegar essas referências, né, críticos que vão dizer o seguinte: a governança, atendendo sempre positivamente à ordem, ela fica num lugar absolutamente despolitizado. Então, parece que sempre que a gente fala de governança, funciona. Sempre que a gente clama a governança como um guarda-chuva institucional para as diferentes agendas internacionais, essa governança serve. Ela se encaixa, ela inclui, ela problematiza um conjunto de agendas, né? Coloca essas agendas numa trama mais complexa. Então, por exemplo, não dá para falar sobre a agenda urbana sem falar sobre inclusão de gênero, não dá para falar de agenda urbana e inclusão de gênero sem falar sobre mudanças climáticas, sem falar sobre qualidade de vida e de saúde na cidade. Ou seja, a governança, ela vem, né, com essa proposta de uma teia temática, de uma complexidade de temáticas que precisam de solução. E a governança tem a solução, né? Ou seja, é uma narrativa potente no sentido de que ela sempre funciona, ela é portadora da solução para os nossos problemas globais, né? E, portanto, eu digo que ela tem um soft power, né? Para nós aí de RI, ela tem um soft power quase invencível, né? Mas eu acho muito importante a gente trazer esse sentido crítico, né, para a governança, para a gente pensar em que medida empregando
esse vocabulário, a gente não esquece de manter uma certa politização das questões que estão na mesa, né? Ou seja, quando esses atores variados, do local ao global, se unem para, por exemplo, formular uma Agenda 2030 e implantar a Agenda 2030, né, ou tornar essa Agenda 2030 uma agenda realizável, quando esses vários atores se unem, eles não se tornam, num passe de mágica, atores iguais em termos de poder. Né? Ou seja, está numa mesa negociando essas, né, normativas, negociando, né, esse novo tipo, né, de vocabulário mais transversal, né, do desenvolvimento, por exemplo, não transforma os atores locais, né, em atores equivalentes de poder com, por exemplo, grandes atores empresariais. Né? Então, eu acho só que a gente não pode cair nessa ficção, né? Eu estou tentando aqui chamar a atenção para um ponto que me parece muito importante, que é essa ficção da igualdade, né, entre atores internacionais, porque, afinal de contas, a gente está falando de política internacional e é uma política de poder. Né? A governança não é capaz de transformar a política internacional em algo diferente de uma política de poder, porque a gente está falando de atores políticos, em última instância, né? Então, me parece um ponto importante destacar. Então, primeiro movimento, que a governança nasce associada a uma ideia de ordem, a uma ideia de ordem que funciona, uma ideia de ordem que é sempre boa, positiva. Para fazer essa discussão, vamos olhar para o elemento liberal, que fica entre os dois Gs, né? Governança liberal, global, então acho que é importante, e trazer um primeiro sentido crítico para a nossa discussão, que é esse elemento da governança produzir uma certa despolitização das questões internacionais, acho que a gente pode depois aí no debate comentar, né? E acho arriscado também a gente despolitizar a cidade, afinal de contas, né, na cidade onde as nossas múltiplas errâncias se manifestam, é na cidade onde os nossos pés, né, pelo menos no nosso contexto de uma cidade global como São Paulo, é na cidade onde os nossos pés estão fincados, né, no chão. E a gente já tem em São Paulo um número de cidades invisíveis aos nossos olhos. Né? Tem um trabalho muito sério que eu acompanho da rede Nossa São Paulo, né? Eles fazendo alguns mapas da cidade de São Paulo e mostrando indicadores que a gente toma como indicadores homogêneos, né? Da qualidade de vida, do desenvolvimento, mostrando como esses indicadores sofrem uma assimetria muito grande dentro da cidade. Então, a gente falar sobre expectativa de vida em São Paulo, né? Tem bairros na cidade de São Paulo onde a expectativa de vida é extremamente baixa, a gente está falando de 40 anos. Outros bairros a gente tem uma expectativa de vida alta, né? E aí, como é que a gente vai tratar isso? A gente vai homogeneizar essa cidade, né? A gente vai despolitizar essa discussão? Acho que a Covid, né, na fala da Bruna, fiquei muito interessada nesse trabalho, né, das cidades pós-Covid. Nessa temática do Covid ficou muito evidente, né, tanto a questão da disponibilidade, né, de leitos, a facilidade de acesso ao sistema de saúde, a gente estava falando de uma mesma São Paulo, né, mas que em quase nada, né, parece igual. Então, acho que esse elemento a gente tem que ter uma atenção. Segundo argumento que eu queria estruturar aqui, e que eu acho que talvez a fala da Bruna já tenha revelado, né, que a governança tem esse poder, né, a governança consegue se acoplar também à política do dia a dia. Então, ainda que ela nasça como uma narrativa associada à ordem, né, internacional global, que parece algo, né, distante ou muito próximo da macropolítica, ela vai se aproximando justamente por meio do engajamento dos diferentes atores, né, nos processos de governança, num contínuo local, global, ela vai se aproximando da política do cotidiano. E eu acho que é aí que a gente tem, né, uma espécie de encaixe muito apropriado dos estudos de governança com os estudos das espacialidades urbanas. Né? Eu tento entender mais a cidade aqui pelo plural, né, e pelo sentido de espacialidades urbanas. Né? Eu acho que me parece fazer mais sentido. E é nessa política também do cotidiano que a governança vai se tornar uma linguagem reproduzível, né, por nós, né, então pela universidade, pelos atores, né, da sociedade civil, por determinadas coalizões que vão se articular em torno de certas pautas, vai também se tornar parte da responsabilidade social corporativa, com a atuação empresarial,
né? Então, a governança ela vai adquirindo uma capilaridade cada vez mais forte na medida em que estrutura esse contínuo entre uma ordem internacional global e esse sentido das espacialidades urbanas mais localizadas, né? E eu volto a insistir, eu acho que nesse movimento de aproximação, né, da governança do local, né, ou dessas localidades, a gente tentar sempre pensar em termos do que a governança visibiliza e o que a governança invisibiliza. Ou seja, que enquadramentos, que framings a governança introduz e oferece, e quando eu digo governança aqui, a governança são os atores da governança. Que enquadramentos para os ODS nós estamos fazendo e que enquadramentos nós não estamos fazendo, né? Entendam o que eu tô tentando colocar, né? A gente está falando de uma agenda como a 2030, que propôs uma transversalização grande para alguns eixos, né, relacionados ao desenvolvimento, mas o que essa narrativa muitas vezes talvez não nos faça pensar? Em pessoas que estão tendo que buscar o desenvolvimento em movimento. Toda a agenda do desenvolvimento pressupõe uma forma de vida profundamente sedentarizada. Quando eu olho, por exemplo, para um fenômeno migrante, quando eu olho para as migrações, quando eu vejo pessoas que também têm direito ao desenvolvimento, mas a sua errância, ela é uma errância de permanente movimento, parece até muitas vezes que uma errância de nunca chegar, né? Também existe uma perspectiva de desenvolvimento para quem no mundo hoje, né, vai na direção de uma certa vida não sedentária, né? Mas a nossa concepção de desenvolvimento quase que nos informa automaticamente a pensar uma vida sedentarizada. Então, estou tentando aqui também chamar atenção para esse ponto, né? Acho que o meu segundo argumento, que é o poder da governança de se articular mais proximamente a partir da atuação dos atores locais, tem de nos fazer pensar o que ela visibiliza e o que ela invisibiliza, né? Várias das questões que a Covid visibilizou já existiam, né? Quer dizer, é um fenômeno global, né, com uma característica com uma característica talvez nova, com uma perspectiva, né, nova e que não nos fez nos prepararmos. E agora a gente vai crer que a governança tem todas as respostas, né? Quer dizer, dificilmente a gente vai sair dessa crise com rapidez. Essa crise já deixou traumas, né? Já deixou me parece que um resultado para a cidade, que é de um enlutamento, né, coletivo, muito mal elaborado, muito mal feito, muito mal conduzido pelas autoridades, né, pelas autoridades de poder, pelas autoridades locais, pelas autoridades, né, governamentais e locais, estaduais, federais. E a gente vai falar de uma governança do trauma, a gente vai falar de uma governança da vulnerabilidade na morte, né, vivida nas cidades, ou a gente vai só tratar a governança global pelos eixos que são, me parece, os mais palatáveis, né? Então, terceiro movimento da minha fala é chamando atenção para algumas noções que dificilmente se conectam à governança e que há uma agenda em relações internacionais tentando fazer esse movimento, né? Dei 2 exemplos, a governança dessa vulnerabilidade, a governança do trauma, a governança do sofrimento, né, que também, vejam, né, certamente vão existir atores prontos para oferecer soluções para essas questões que eu estou aqui colocando, né? Então, não retiro em nada os 2 movimentos anteriores da minha fala, mas peço, né, o movimento da despolitização, né, e esse movimento da visibilização e da invisibilização, desse jogo, né? Já vi até aí que o professor Reginaldo estava assistindo, né, ele gravou um vídeo sobre a ONU falando desse jogo de sombra e luz. Eu acho que a governança faz um pouco esse movimento também, né, de pôr luz em algumas coisas e retirar a luz de outras. Então, na minha terceira e última, minha última entrada, nessa terceira e última entrada, eu pensaria o quanto a gente pode propor novos encaixes para refletir sobre a governança, sem descartar, sem dúvida nenhuma, os acúmulos que foram obtidos, né? Então, eu acho super relevante a gente falar sobre governança climática, sobre governança para o desenvolvimento, né? Sobre uma governança
dos direitos humanos, mas eu acho que se a gente provocar a governança em novas direções, a gente também atualiza o que é a governança nessas agendas, o que é a governança elaborada nos termos convencionais, ou nos termos da governança liberal global. A governança é uma criadora, né, de conceitos e de noções, como boas práticas, resiliência, né, que eu mesma aqui no início da minha fala fiz uso, empoderamento, né, ou seja, todas essas palavras, elas têm sentidos positivos, né, todos esses termos se traduzem numa visão otimista do que os processos de governança são capazes de oferecer como resposta aos dilemas sociais, aos dilemas políticos, aos dilemas institucionais do nosso tempo. Mas a gente tem que pensar se não há na governança uma forma até de aprofundamento do chamado déficit democrático, que é uma das questões mais latentes da institucionalidade internacional, né, que é a ideia de participação, né? Quando a gente traduz, né, a participação como voluntária, quando a participação ela é absolutamente voluntária, muitas vezes ela vem, né, com uma distribuição também muito desigual de responsabilidades. Então, penso que para aqui, né, tentar terminar, o desafio continua sendo o mesmo, o desafio continua sendo incluir, o desafio continua sendo reduzir as desigualdades, o desafio continua sendo trazer para as relações internacionais uma perspectiva mais democrática e não criarmos, né, ou não nos apoiarmos numa narrativa que parece resolver esses problemas, né, de modo que quando esses problemas vêm à tona, eles vêm à tona com muito mais força e muitas vezes a gente não vai ter uma capacidade de resistir, né, às prontas respostas que a governança oferece, né? Eu falava da linguagem aí das boas práticas, né? E a gente fica pensando que boas práticas podem ser importadas, exportadas, em quaisquer direções, né? Eu mesma que estudo bastante a institucionalidade europeia, muitas vezes vem aquela armadilha de que essa exportação ela poderia vir de todas as direções, né? Exportar boas práticas, importar boas práticas, mas a verdade é que o norte global, por força das assimetrias de poder, continuam exportando as soluções sob medida para o chamado sul global. Então, se eu pudesse, é por isso que eu estou tentando aqui afirmar que a governança não muda essa paisagem de déficit democrático nas relações internacionais, né? Acho que é muito importante a gente tentar inverter esse movimento, né? Quais são as práticas do sul global, quais são as práticas das cidades do sul global e quais são as práticas das cidades invisibilizadas do sul global, né? Das cidades invisíveis de São Paulo, né, por exemplo, que poderiam informar debates públicos internacionais sobre determinadas questões, né? Violência de gênero, por exemplo, né? A questão da discriminação racial, né? Ou seja, são questões que me fazem pensar que a gente precisa, de fato, movimentar mais esse contínuo da governança, esse espectro da governança. E eu acho que é só não caindo na armadilha, né, da despolitização, da visibilidade e invisibilidade, e na armadilha da inclusão, né, que a gente vai conseguir fazer esse movimento. Então, na verdade, eu termino por aqui, fico à disposição para, enfim, perguntas, e é um debate muito caro para mim. Vocês sabem que estou aí tocando junto com um grupo de colegas muito especial, né, o mestrado profissional em governança global e formulação de políticas internacionais da PUC São Paulo, e a gente tem um cuidado muito grande em como estruturar essas questões, né, como debater essas questões. Então, temos lá uma disciplina sobre cidades, né, no primeiro semestre, temos uma disciplina sobre governança, processos e atores, temos uma disciplina sobre governança e economia política, governança, globalização e economia política, para, de fato, a gente né, poder, eu acho que, fazer parte desse debate, mas fazer parte dele com um grau de, enfim, com um grau de consciência
o mais elevado que a gente puder, né? Como eu disse, é uma narrativa muito sedutora, eu mesma me interesso profundamente pelos estudos e debates, né, da governança, e eu gostaria de tentar mostrar essa lente, talvez um pouquinho mais crítica, acho que é isso. Agradecendo demais pelo espaço, eu fico ansiosa agora para ouvir a Gabriela. Obrigada, gente. Oi, professora, muito obrigada. Eu estava aqui, o pessoal estava fervoroso aqui no chat falando das indicações. A Amanda, inclusive, ela é aluna do mestrado, ela estava indicando. Eu mesma já estava copiando e colocando aqui no arquivo para coisas para me ler depois. Então, foi muito rico e para mim, acho que eu tenho um interesse muito grande no tema, por isso que, especialmente, eu quis moderar essa mesa para acompanhar vocês de perto. Eu tenho muita afinidade com o tema, com o assunto. E acho que é importante demais a gente conseguir conectar mesmo essas agendas internacionais e como as políticas internacionais dialogam com o nosso nível local aqui também. Então, muito obrigada pela exposição, por conseguir definir esse conceito de governança tão bem. E agora a gente vai para a Gabriela para fazer esse recorte um pouco de políticas públicas, até de Agenda 2030 e tudo mais. Obrigada. Fica à vontade, Gabriela. Bom dia, Karina. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Eu queria começar agradecendo, né? Agradecendo a Karina e a equipe do FERISP pelo convite, né? Eu estou super feliz de participar dessa mesa. Eu sou ex-aluna da PUC, do curso de Relações Internacionais, então para mim é um prazer estar aqui com a Cláudia. Eu não tive a oportunidade de ter aula com a Cláudia, mas estou tendo hoje essa oportunidade, então muito obrigada. Quando eu estava na PUC, o Reginaldo e depois o professor Paulo Pereira estavam à frente da coordenação do curso, então é uma delícia vê-los aqui, né, participando como telespectadores da live. Eu fico ainda mais orgulhosa. Bem, eu sou formada, então, em Relações Internacionais, mas eu passei os últimos 5 anos voltada bem para a área de políticas públicas. Então, eu passei 2 anos no Ministério da Educação, e eu passei 3 anos aqui na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Saúde. Então, eu passei aí 5 anos trabalhando muito com políticas públicas, e no último ano eu voltei um pouco às minhas origens, a esse campo de relações internacionais, quando eu passei a trabalhar na prefeitura com o tema de implementação da Agenda 2030. Então, eu fiquei super feliz de ouvir a Bruna falando dessa questão do profissional de relações internacionais e desses espaços que esse profissional ocupa, porque eu me sinto bem assim, né? Então, eu passei um tempo fora das relações internacionais, mas no campo de políticas públicas, e agora, nesse último ano, eu estou tendo essa oportunidade de conciliar esses 2 lugares que eu ocupei, então conciliar aí a minha graduação em Relações Internacionais com o meu mestrado em Políticas Públicas, e eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em desenvolvimento local e objetivos de desenvolvimento sustentável pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Então é muito interessante como essas falas todas da Cláudia, da Bruna, todas elas acabam se congregando. A ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, entre 2018 e 2019, promoveu um curso de especialização em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para gestores locais, então para os municípios. Então a gente tem hoje no Brasil 100 especialistas em ODS formados pela ENAP que trabalham com a municipalização da Agenda 2030. Então, isso é muito interessante, porque pensando mesmo na governança que a Cláudia estava apresentando, é uma estratégia do governo nacional de levar para os municípios o tema da Agenda 2030, pensando no que a Bruna falou, de que a gente percebe que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável precisam do apoio dos municípios, precisam que as cidades incorporem isso nos seus temas de política pública para que a gente consiga cumprir as metas, as 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês acompanharem aqui a minha apresentação. Então, como eu falei para vocês, a minha ideia hoje aqui é trazer para vocês justamente esse processo de nacionalização e esse processo de municipalização
dessa Agenda 2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu trabalho com esse tema da municipalização na Prefeitura de São Paulo, e eu queria contar para vocês um pouco sobre o que foi esse processo aí de nacionalização, o que é o processo de municipalização e em que pé a gente está nesse tema no município de São Paulo. Então, contando um pouco da minha experiência. Eu fiquei super feliz da Bruna ter trazido a questão da nova agenda urbana, porque muitas vezes, quando a gente fala de Agenda 2030, a nova agenda urbana fica em segundo plano, né? A Agenda 2030, os ODS são mais famosos, né? E eu achei muito interessante ela trazer a questão da nova agenda urbana, porque ela dialoga, os princípios da nova agenda urbana estão lá no ODS 11, estão lá nas metas que compõem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, que é justamente comunidades e cidades sustentáveis. Então, obrigada aí, Bruna, por ter trazido mais esse tema à tona. Eu queria começar falando de uma coisa que eu imagino que a grande maioria de vocês já sabe, mas eu achei importante reforçar, que os ODS, eles não surgiram do nada, né? Eles têm aí um histórico de pactuações internacionais que levam aí a sua pactuação, a assinatura dessa Agenda 2030 no ano de 2015. Então, antes dos ODS, o mundo teve uma experiência de pactuação internacional de metas, que foram os ODM. Então, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são aí os precursores, são aí a pactuação internacional imediatamente anterior aos ODS, e elas são muito importantes, essa pactuação, os ODM são muito importantes porque nesse momento, com os ODM nos anos 2000, que as nações percebem que estabelecer metas é uma boa estratégia para que os países busquem determinados objetivos. Então, é lógico que todos os países, ou grande parte dos países, está comprometido com a questão do desenvolvimento, mas quando esses países se reúnem, definem um conjunto de objetivos e metas, isso fortalece essa busca pelo desenvolvimento. Então, estabelecer metas é uma boa estratégia de alcançar maiores resultados. Então, é isso que os ODM trazem para a agenda internacional. Então, as grandes diferenças, né? A gente tinha um conjunto muito menor de objetivos, então a gente tinha aí 8 objetivos, com um foco maior na redução da pobreza, e esses objetivos eles estavam mais focados nos países em desenvolvimento. Então, principalmente os países mais pobres, como se determinados países já tivessem alcançado aí nesse sistema internacional um nível de desenvolvimento e não precisassem buscar o aperfeiçoamento ou não precisassem trilhar aí um caminho de continuidade na busca pelo desenvolvimento. E quando a gente fala da pactuação de 2015, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente fala numa pactuação que se aplica a todos os países, né? Então, é uma pactuação muito mais extensa, com um conjunto muito maior de temas. Então, se você fala dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das suas 169 metas, eles são basicamente os principais temas de política pública que todos os países e todos os municípios precisam enfrentar. Então, quando a gente fala desses 17 objetivos, a gente está falando aí de todas as dimensões do desenvolvimento econômico, da proteção ambiental e da inclusão social nesse processo. Também é muito interessante que é um processo muito mais participativo do que foram os ODMs, então os ODMs chegaram para a população como uma agenda pronta, está aqui, essas são as metas, e quando a gente fala dos ODS, a gente fala de um processo amplo, participativo, que começa, inclusive, com a Rio+20. Então, a Rio+20 é onde começa esse processo de negociação que vai durar mais de ano, né? Vai passar aí alguns anos em processo de maturação e de consulta pública a partir de diversas perspectivas. Eu sei que eu não preciso contar para vocês isso, porque provavelmente vocês já sabem, mas eu acho que talvez alguma pessoa que estiver aí assistindo a gente ainda não sabe. A Agenda 2030, ela é esse conjunto maior de pactuações. Então, a Agenda 2030, ela contempla um documento norteador com diretrizes, um preâmbulo,
E os ODS são a parte operativa dessa Agenda 2030. Então, caso algum de vocês ainda não saiba, a diferença, a gente usa muito como sinônimo, a Agenda 2030, os ODS, como se eles fossem a mesma coisa, mas, na verdade, a Agenda 2030 é esse conjunto maior de pactuações e os ODS são a parte operativa, são o conjunto de metas e indicadores estabelecidos para que as pessoas, para que os países consigam avançar na busca pelo desenvolvimento sustentável. Eu trouxe essa imagem porque eu gosto dessa forma como a ONU organiza, como são 17 objetivos, é muita coisa, eu gosto dessa estratégia de organização em que a gente fala, olha, os principais temas da Agenda 2030 são o planeta, então são aquela nossa concepção mais clássica de desenvolvimento sustentável, que trata aí da proteção dos recursos naturais para que as gerações futuras consigam alcançar o seu desenvolvimento. A gente fala das pessoas, então erradicar a pobreza e a fome, garantir maior dignidade e igualdade entre as pessoas. A gente trata de temas relacionados à prosperidade, então aí que está a economia, a gente não vai conseguir alcançar a proteção dos recursos, nem a inclusão social, sem cuidar do desenvolvimento econômico. E a gente fala, então, de parcerias e paz, que são as parcerias são os meios pelos quais a gente vai alcançar essa Agenda 2030, e a paz, né, de promover instituições, sociedades pacíficas, instituições mais justas e inclusivas. Então, eu gosto bastante dessa leitura aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses são os 17 objetivos que vocês já conhecem. Eu até gosto mais da imagem que a Bruna trouxe, onde a gente tem ali um esquema de quebra-cabeça, mostrando como eles são interligados, mas ou mais ainda de uma figura que eu já vi, que eu não consegui encontrar para trazer para vocês, em que tem uma relação entre as metas de cada um dos objetivos. Então, a relação entre eles, então, é meio um mapa de rede, assim, é uma imagem bastante interessante também para a gente entender que esses 17 objetivos são integrados e indivisíveis, e não dá para a gente cumprir um objetivo de forma isolada. É impossível a gente alcançar uma redução das desigualdades, que é o objetivo 10, sem a gente pensar em como erradicar a pobreza. Existe uma larga discussão no campo da Agenda 2030 sobre se existe uma hierarquia entre os ODS, se o objetivo 1, ele é o 1 porque ele é o mais importante ou não. Eu prefiro não me posicionar em relação a isso. Depois vocês me contam o que vocês acham, se a erradicação da pobreza é o objetivo mais importante ou não. Mas, basicamente, esses são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como vocês sabem, né, os ODS, eles são aprovados por uma resolução da ONU, né, no final do ano de 2015. Então, eles são um compromisso político. Eles não são um compromisso vinculante, jurídico, né, para quem gosta mais dessa área do direito, eles não são juridicamente ou legalmente vinculantes. Caso os países não cumpram as 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nenhum tribunal internacional vai julgar e aplicar uma pena aos países. Mas existe um compromisso político, de cunho diplomático, ético, de busca pela Agenda 2030 e pela melhoria das condições de vida da população no mundo. Então, quando o Brasil ele fala de trazer essa agenda, quando ele assina essa agenda, é só o início de um compromisso internacional, porque quando ele assina esse compromisso em 2015, a gente ainda vai passar por um longo processo de internalização dessa agenda. Eu trouxe essa imagem que eu gosto bastante para vocês, para mostrar para vocês que a negociação da Agenda 2030 ela é só o início, né? Então, assinar e trazer o papelzinho para casa, olha, essa é a tarefa de casa, é isso aqui que a gente precisa fazer. Isso é só o começo. Por quê? Porque depois que a gente assina, a gente teve que criar toda uma estratégia de governança nacional de como incorporar essas metas à realidade do Brasil. Então, a gente passou por um processo de adequação das metas, de definição de indicadores nacionais, que ainda não está concluído, e depois de todo esse trabalho de internalização, a gente ainda tem um trabalho, acho que ainda mais árduo, né, de pensar, porque quando a gente pensa do global para o nacional, a gente está pensando em como aplicar ao Brasil. Quando a gente pensa do nacional para o local, a gente está pensando em como fazer com que essa agenda tenha sentido para os mais de 5.500 municípios brasileiros.
Então, parece para mim um desafio ainda maior, em que a gente tem que definir estratégias de governança subnacional, estratégias de disseminação dessa agenda de 2030 e de valorização das parcerias locais. Então, né, a gente teve aí então, esse processo no nível nacional, em que a gente, a partir de 2015, passou a sensibilizar os atores que estariam envolvidos nessa implementação. A gente implantou uma governança local, então uma governança nacional, então a gente implantou uma comissão nacional para a implementação dos ODS, e a gente adequou as metas globais para a realidade nacional e definiu indicadores nacionais para o monitoramento. O que foi essa Comissão Nacional dos ODS? Sim, o que foi? Porque ela não é mais, né? Então, a Comissão Nacional dos ODS, ela foi implementada pelo governo federal, por meio da Secretaria de Governo, e eles criaram em 2016, e foi instituída de fato em 2017, essa comissão, composta por 32 representantes da sociedade civil e do poder público, com a finalidade justamente de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 no Brasil. Então, essa comissão, ela entre o ano de 2017 e o ano de 2019, voltada para essa finalidade, que foi internalizar o processo. Ela elaborou um plano de implementação aí de 2 anos, estruturado nesses eixos que vocês estão vendo na tela, né? Então, a questão da governança da comissão, a questão da disseminação da agenda, a questão da internalização, a questão da territorialização. Então, a gente chama de localização ou territorialização da Agenda 2030, esse processo de adaptação das metas globais e nacionais para a realidade dos municípios. E, por fim, esse eixo de acompanhamento e monitoramento. Então, essa comissão, a Comissão ODS, ela não existe mais, ela não é mais a estratégia adotada pelo governo nacional para a implementação da Agenda 2030 no Brasil desde 2019. Ela foi extinta em 2019, mas eu tenho certeza que ela cumpriu um papel importante aí nessa estratégia de disseminação. E nesse momento em que a gente não tem uma comissão nacional para os ODS, o papel dos municípios fica ainda mais relevante, né? Então, quando a gente fala de implementação da Agenda 2030, a Bruna mostrou para a gente que uma parte importante do conteúdo das metas não vai conseguir ser implementado se a gente não tiver o apoio dos municípios. Eu falo aqui municípios e não cidades, porque a gente está acostumada com essa lógica local, onde a gente, o termo cidade pode, em algum momento, excluir a parte do município que não é urbano, né? Então, a gente acaba adotando esse termo município, porque por mais que a gente tenha aí no mundo e no Brasil, grande parte da população, né, mais de metade da população, aliás, nos próximos anos a gente vai alcançar aí 60% da população mundial vivendo em municípios, vivendo em estruturas urbanas. Eu tenho o hábito de falar municípios para a gente não excluir a parte urbana da cidade. Então, nesse momento em que a gente não tem mais uma comissão nacional para os ODS, fica ainda mais importante, ainda mais relevante o papel dos municípios nessa implementação. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, ele fez um trabalho excelente, lindo, de nacionalização dos ODS. Então, o link está aí na apresentação, não sei se a Karina consegue compartilhar no chat depois, ou se depois vocês vão ter acesso a essa apresentação, mas o IPEA fez esse trabalho incrível de nacionalização das metas, de leitura das metas globais para a realidade do Brasil. Então, nem sempre o que está pactuado na Agenda 2030 a gente entende que faz sentido para a realidade brasileira. Então, a gente tem o exemplo da meta 5.3, dentro do ODS de igualdade de gênero. A meta 5.3 fala de acabar com práticas nocivas como a mutilação genital feminina. Então, o IPEA entendeu que essa meta não se aplica à realidade nacional, porque não é verificado no Brasil a ocorrência dessa prática de mutilação genital feminina, assim como outras metas que não se aplicam na forma como elas foram estabelecidas globalmente por conta da realidade nacional. Então, esse site é o site do IBGE, onde estão listados os principais indicadores já disponíveis para o monitoramento da agenda no âmbito nacional.
Eu trouxe também essa estratégia da Confederação Nacional dos Municípios, que é a mandala municipal, que tenta fazer uma leitura dos ODS a partir de eixos sobre como estão os municípios brasileiros em relação à implementação da agenda. Então, é uma leitura ainda que é possível fazer uma leitura comparativa entre os municípios, ainda é uma leitura com um conjunto restrito de indicadores, porque a gente não tem informações a respeito das 169 metas e de como elas se aplicam à realidade de cada um dos mais de 5.500 municípios, mas eu acho que vale a pena consultar, é bem interessante essa estratégia de comparação. Então, a gente entra aí nesse desafio enorme que é fazer com que essa agenda global faça sentido para as realidades nacionais. O que eu tenho a dizer sobre isso, né? Esse movimento de localizar a Agenda 2030, ele é incrível para as cidades, porque quando elas estão inseridas nessa agenda global, elas reforçam, elas dão força para a sua própria atuação. E, por outro lado, a agenda global também ganha quando os municípios se identificam com ela. Então, assim, é um movimento de ganha-ganha. Quando o município faz a leitura dessa agenda global para a sua realidade local, ele está ganhando porque ele está aproveitando dessa agenda global, ele está usando essa linguagem que são os ODS para se comunicar não só com os municípios brasileiros, mas com todos os municípios do mundo. Né? Então, ele está usando essa linguagem comum de comunicação da sua atuação, das suas políticas públicas. Então, os ODS, para mim, são essa linguagem. E, ao mesmo tempo, a agenda global também fica fortalecida quando esses municípios se identificam com ela. Então, depois que a gente passa por um processo aí de nacionalização, que, é claro, não termina, né? Um processo contínuo de nacionalização das metas globais, a gente fica, então, com esse desafio de fazer um processo de municipalização dessa agenda. Então, para isso, eu listei aí uma série de coisas que o próprio governo federal, lá em 2017, entre 2017 e 2019, listou como estratégias importantes para que a gente consiga municipalizar essa agenda. Então, a gente precisa ampliar o conhecimento da agenda entre os estados e municípios. Como eu comentei com vocês, esse curso que eu fiz na Escola Nacional de Administração Pública estava inserido nessa agenda, né, nessa agenda de capacitação dos gestores locais. A gente precisa disponibilizar ferramentas e instrumentos para a gestão dos municípios e a gente precisa conhecer a realidade local para que a gente possa realmente conectar essa agenda local aos ODS. Eu gosto muito dessa imagem da Confederação Nacional de Municípios, em que ela traz justamente quais são essas estratégias necessárias para a localização dos ODS nos municípios. Então, a gente precisa sensibilizar os atores, a gente precisa ter clareza sobre qual é a nossa situação atual em relação aos ODS e buscar instrumentos de monitoramento. A gente precisa definir uma governança local para essa agenda. A gente precisa firmar parcerias e incluir essas estratégias no planejamento e a gente precisa, sem dúvida, definir prioridades. Por que a gente precisa definir prioridades? Porque são 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É muita pauta, é muita agenda. É muito importante que exista um movimento de priorização em conjunto com os atores envolvidos para que a gente consiga, de fato, avançar naquilo que é importante para a realidade de cada um dos municípios. Então, fazendo aquela analogia de entre os ODM e os ODS, a gente teve essa diferença de que a gente percebeu que todos os países têm a avançar. Então, mesmo a Noruega, que tem uma qualidade de vida bastante superior quando comparada com outros países do mundo, mesmo a Noruega tem muito a avançar em muitas das 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, da mesma forma, cada um dos municípios tem um conjunto de coisas que ele poderia fazer melhor. E eu acho que a agenda serve aí para que os municípios busquem fazer melhor. Aí, acho que só para fechar essa minha fala, eu quero compartilhar com vocês a experiência do município de São Paulo em termos de municipalização dessa agenda. Então, o município de São Paulo, como que ele definiu essa governança municipal, como ele construiu esses mecanismos de incorporação da Agenda 2030 nas suas políticas municipais. Então, primeiro, o município tem uma lei, a Lei 16.817 de 2018, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, que estabelece que a Agenda 2030 é diretriz para todas as políticas em âmbito municipal. Então, todas as políticas públicas na cidade de São Paulo devem considerar
os ODS e a Agenda 2030 na hora da sua implementação, na hora da sua formulação, implementação e avaliação. Então, isso é um avanço, né? Outros municípios são encorajados a fazer o mesmo. Outra das estratégias de governança que tem a ver com as parcerias é a instituição de uma comissão municipal ODS. Mas o que é uma comissão municipal ODS, né? Para que serve esse negócio de comissão municipal ODS? A comissão é uma estratégia de governança municipal dessa Agenda 2030. Então, o objetivo dessa comissão é que ela faça a elaboração de uma Agenda Municipal 2030 com metas e indicadores para o monitoramento e que essa Agenda Municipal 2030 tenha a participação da sociedade civil também na sua elaboração, na sua cobrança, no seu... Eu achei muito interessante a fala da professora Cláudia em relação à atuação da Rede Nossa São Paulo. Na cidade de São Paulo, a Rede Nossa São Paulo, especificamente um braço da Rede Nossa São Paulo, que chama Instituto Cidades Sustentáveis, teve um papel muito relevante na definição dessa agenda como prioritária para São Paulo. Então, a partir da cobrança desse Instituto Cidades Sustentáveis, a cidade de São Paulo passou a alimentar uma plataforma, que é uma plataforma Cidades Sustentáveis, que compara os municípios brasileiros com indicadores relacionados aos ODS. Então, é importante aí a gente enxergar como a sociedade civil teve um papel fundamental na institucionalização dessa agenda. Então, em São Paulo, antes mesmo da gente ter uma comissão municipal ODS, a gente criou um grupo de trabalho intersecretarial, em que a gente contou com a participação de 26 secretarias, 26 órgãos municipais, para conseguir levantar qual era a situação atual. Então, hoje vocês conseguem acessar o site Observação, e nele vocês conseguem acessar indicadores relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cidade de São Paulo. Então, esse mesmo processo que eu contei para vocês, que se deu no âmbito nacional para a nacionalização dessa agenda, a gente passou por esse mesmo processo no município de São Paulo. A gente vem num esforço de preparar os instrumentos de planejamento e gestão orçamentária para a Agenda 2030, seja de vinculação dos instrumentos que já existem ou estão sendo produzidos. Essa sopa de letrinha que vocês estão vendo na tela são o conjunto de planos municipais existentes com vinculação à Agenda 2030. Então, é essa tentativa de dar uma coerência a todo o planejamento, ao sistema de planejamento municipal. Então, vocês vão ver aí uma série de planos municipais que estão ou em processo de vinculação, ou que já foram vinculados, ou que estão em processo de elaboração. Então, a gente tem aí plano de saúde, plano de segurança viária, plano da primeira infância, diversos planos. E a ideia é que todos esses planos culminem aí nessa Agenda Municipal 2030, e que a gente pretende publicar até o final desse ano, se tudo der certo. Estamos aí no árduo processo de municipalização dessa agenda, e aí depois da municipalização dessa agenda, a municipalização é só o início dos trabalhos. Aí você fala, poxa, mas a agenda já está aí há 5 anos, foi aprovada em 2015, agora a gente está em 2020, vocês ainda estão nesse processo. Pois é, ainda estamos nesse processo de municipalização, um processo longo, árduo, e a gente vai, então, para esse momento aí de... a década da ação, que foi como a ONU chamou, que é depois de planejar tudo isso, os próximos 10, durante 5 anos a gente ficou planejando, absorvendo, incorporando, e pelos próximos 10 anos a gente vai passar aí por um processo árduo de implementação dessa agenda, que sem dúvida é influenciado, impactado pela situação de pandemia mundial. Então, é impossível não levar isso em consideração na hora de estabelecimento das metas e definição das prioridades, porque a pandemia está aí para ficar, e a gente precisa aprender a lidar com ela, a gente precisa priorizar as ações em função dela. E, por fim, a última coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a gente tem tentado passar por um processo de sensibilização das pessoas para que elas conheçam essa Agenda 2030. Então, a gente tem um curso de introdução aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na EMASP, que é a Escola Municipal de Administração Pública. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente ainda não tem um curso online, mas eu também queria aproveitar esse momento, como disse a Bruna, fazer um momento merchan e contar para vocês que esse conjunto de especialistas em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável formados pela ENAP estão buscando parceiros nesse momento para elaboração e disponibilização de um curso de
introdução aos ODS gratuito pelo YouTube, então a gente está montando o canal. O projeto chama Local Lab ODS, porque a gente está tentando trazer essa realidade local, essa agenda global, que são os ODS, para a realidade local dos municípios. Então, e a última coisa que eu queria contar para vocês também, eu até pedi para a Karina, para ela colocar no chat, era que a Agenda Municipal 2030 de São Paulo vai passar por um processo de consulta pública, que vai estar aberto a partir de segunda-feira. É um processo aí que vai durar aí 3 meses, então entre setembro, outubro, novembro desse ano, a gente quer ouvir a população em relação a... Então, achei bastante interessante que a professora Cláudia trouxe a questão do debate público internacional. Falei, nossa, a gente está tentando trazer esse debate público para a realidade local, para a realidade do município de São Paulo, por meio aí dessa consulta pública. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. Fica aí o meu contato na tela e fico à disposição para esclarecer dúvidas, comentários, sugestões. Muito obrigada, Gabriela, pelas suas exposições. Eu acho que foi muito interessante, na verdade, como vocês se complementaram de forma muito orgânica e como tudo fez sentido, né? A gente vai caminhando pela fala da Cláudia, onde ela traz, de fato, esse avanço das relações internacionais com a governança global e como isso vai flertando ao longo do tempo, né? De fato, implementar a governança global e na verdade, a paradiplomacia, né? Essa cooperação entre o desenvolvimento dos municípios. Aí vem a Bruna trazendo justamente como as cidades elas vão implementando essas políticas, né, e como a gente consegue promover as cidades nesse âmbito, e você trazendo esse olhar de como a Agenda 2030 de fato dialoga com as políticas públicas locais, né, justamente para a gente trazer esse olhar internacional para o nosso nível local, e justamente dialogando sempre com isso. Eu queria aproveitar o momento e fazer esse merchan geral aqui, aproveitando nossos espectadores de 244 pessoas essa manhã de domingo. O Integre, ele também, além a gente produz vários eventos, né, e tudo mais, e nessa pandemia a gente decidiu fazer nossos 3 eventos de forma online, gratuita, acessível. O primeiro foi o ERI-Rio, que aconteceu agora em agosto. Hoje, e nesse final de semana, realizamos o FERESP, justamente para fechar essa Semana Internacionalista, que foi muito engraçado como ela se articulou de uma maneira muito bacana também, né, trazendo esse olhar da Assembleia Geral da ONU acontecendo, o aniversário dos ODS, né, essa semana também, e aí fechando com o Dia Internacionalista de ontem, hoje, continuação da programação. E no mês que vem, em outubro, a gente, além do circuito urbano que a Bruna colocou aqui também, de várias atividades que tem, o Integre vai promover o FONAPA, que é o Fórum Nacional de Paradiplomacia. É um evento que foi criado no ano passado, e esse ano vai para essa sua 2ª edição, agora online e gratuito, acessível para todo mundo que tem conexão via internet, né? E ele abriu as inscrições ontem, então acabou o FERESP, a gente já começa essa divulgação agora do FONAPA, e trazendo justamente pessoas interessadas no tema dessa mesa de modo geral, porque acho que a gente fala muito mais do que só políticas públicas ou só cidades, e sempre pensando como relações internacionais dialoga com isso. Então, fico muito feliz de ser contemplada num tema tão bacana quanto esse que a gente conversou um pouquinho hoje. A gente tem cerca de uns quase 10 minutos aí para perguntas, 10 não, na verdade uns 20 minutos aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, de cada uma, depois eu entro nas perguntas gerais que o pessoal mandou aqui no chat. A primeira é para a Bruna, da Joyce Vasconcelos. Ela pergunta se você acha que o fenômeno da globalização pode impactar positivamente ou negativamente o desenvolvimento sustentável das cidades em um futuro próximo. Obrigada, Karina e Joyce também. Olha, a resposta para essa pergunta ela é múltipla, na verdade. Tem diversas dimensões, né? Principalmente porque globalização a gente pode fazer a análise da própria globalização de prismas muito diversos. Então, inclusive, o meu TCC foi justamente sobre o vínculo entre globalização urbano-capitalista e a questão qual é o impacto disso, tanto na impacto social, mas também o impacto da própria atuação e a necessidade, a geração da necessidade de atuação
dos governos quase que obrigatória por causa desse processo. Então, num âmbito da globalização como urbanização capitalista global, eu diria que existem processos que geram um processo muito desigual como eu posso colocar? É o que eu coloquei antes, né? Esse processo de hierarquização, tanto no nível internacional, no nível nacional, entre os países, esse processo de hierarquização do centro e periferia, ele também acontece no nível local e tem consequências muito diretas. Então, o aumento da desigualdade no nível urbano é tão grande quanto no nível internacional por consequência da globalização. Mas outras perspectivas e outras teorias relacionadas à globalização e também no nível da atuação internacional de agendas globais tem a perspectiva da possibilidade de vínculo com agendas globais, a possibilidade de acesso a outras oportunidades que não existiam antes. Então, inclusive os ODS é um exemplo disso. Então, esse acesso a uma linguagem comum, esse acesso a uma linguagem dos ODS, de outras agendas, acesso a outras cidades que têm experiências similares, possibilita uma série de oportunidades de superação de desigualdades. Então, eu diria que a resposta é os dois. Muito obrigada, Bruna. A próxima pergunta eu vou fazer para a professora Cláudia, justamente para... A Cláudia colocou algumas indicações aqui durante a fala dela, mas até a Cristiane Silva, ela indicou se poderia indicar mais referências que consigam dialogar mais com esse tema. Se a senhora puder, enfim, se você puder divulgar, à vontade. Sim. Acho ótimo, né, que tenha brotado esse interesse, enfim, em vocês de vasculhar mais, né? Acho que a gente tem que ter um instinto sempre investigativo, né, sobre as questões que nos interessam, né? Vai ficar para logo, né, os trabalhos finais dos meus alunos do mestrado profissional. Eu estou muito ansiosa pelas primeiras defesas, né, porque eu acho que esses trabalhos vão suprir uma lacuna, principalmente na literatura em português, né, sabendo também que esses trabalhos do mestrado profissional buscam fazer uma ponte entre teoria e prática, né, o que também eu acho muito interessante, quer dizer, fazendo um exercício aqui de observar a minha fala e ouvir a Gabriela e ouvir a Bruna, essa ponte é fundamental, né, assim, como é que a gente media esse debate, né, entre quem está na ponta da operacionalização das agendas, né, que aqui a gente comentou, Agenda para o Desenvolvimento Urbano, os ODS, Agenda 2030, e quem está na academia, né, quem está fazendo a pesquisa. Tem um texto que eu acho que foi um primeiro esforço que nós coletivamente fizemos, foi um trabalho organizado pelo Reginaldo, publicado pela Eduque. Então, o Reginaldo é o organizador desse livro, é um livro que está em português, me parece que também dentro de uma política, né, de precificação justa, né, porque também tem toda essa questão do mercado, né, editorial, que é o livro chamado Governança Global, Conexões entre Políticas Domésticas e Internacionais. Por que eu estou chamando atenção para esse texto? Porque eu acho que esse texto, né, publicado aí pela Eduque, é realmente um primeiro esforço de tentar mapear vários temas que nós abordamos pela ótica da governança. O capítulo que eu escrevi com uma ex-aluna, que agora é mestranda pelo Santiago Dantas, né, a Isabela Agostinelli, é um capítulo sobre governança da vulnerabilidade migrante, olhando para as institucionalidades do sistema interamericano de direitos humanos. Eu até vi que hoje à tarde tem uma mesa muito especial, né, aqui, sobre esse tema. Então, eu acho que é talvez um caminho, né, talvez um material que possa, em português, trazer essa perspectiva. Ou seja, uma perspectiva mais pluralizada, né, das agendas de governança. Então, governança global, conexões entre políticas domésticas e internacionais. Outra sugestão, eu acho que são os artigos mais específicos, né? Então, tem muita gente trabalhando dentro de perspectivas
combinadas, né, a governança global. Acabou de sair um dossiê, não sei se vocês viram, né, da Meridiano 47. A Meridiano 47, que é uma publicação vinculada à Universidade de Brasília, acabou de lançar um dossiê sobre Agenda 2030, né? Eu e um ex-aluno, Rafael Miranda, que trabalha comigo na cátedra, publicamos um texto sobre a Agenda 2030, empresas e direitos humanos, mas tem muitos textos importantes. O dossiê foi organizado por um colega que fez um trabalho belíssimo numa universidade, que é a Federal da Paraíba, o Henrique Menezes, né? O Henrique Menezes dirigiu esse dossiê e fez um trabalho de criar uma plataforma inédita na Federal da Paraíba para compilar as iniciativas de ODS desenvolvidas pelas universidades. Então, também, assim, estou indicando literatura, estou indicando bibliografia, mas acho que a Gabriela e a Bruna trouxeram ótimos referenciais, relatórios, publicações, planos. Eu acho que está aí uma agenda em que fonte primária e fonte secundária precisam se combinar, né, para as pesquisas renderem. Então, eu deixaria essas duas indicações em português que eu acho importantes, o dossiê especial da Meridiano 47 e esse livro organizado pelo meu colega e pela Educ, o Governança Global, tá? Além do Rosenau, além do Michael Barnett e do Robert Duval, que eu acho que são textos muito bons, o Governança Sem Governo e o Power in Global Governance, né, que eu acho que são dois textos clássicos, um mais liberal e um mais crítico, importantes. Por hora, eu acho que é isso, mas deixo o meu e-mail aí, se depois quem quiser outras referências, discutir, estou à disposição. Tá ótimo, professora, muito obrigada. Eu realmente ia falar justamente isso para as pessoas, a gente tem várias pessoas se manifestando aqui no chat, indicando algumas bibliografias. Eu consegui compartilhar as duas, o do livro da Governança Global e o artigo que o Rafael tinha me passado no WhatsApp, então eu já peguei o link e já mandei aqui para o pessoal também. E aí agora eu vou fazer, então, duas perguntinhas gerais para a gente poder fechar esse debate, para começar a organizar certinho. A próxima pergunta, e fica à vontade para vocês responderem, na verdade, desculpa, tinha uma pergunta para a Gabriela, da Ana Beatriz Flores, perguntando sobre a extinção das ODS pelo governo nacional em 2019 está diretamente ligada à ideologia do atual governo. Existe algum outro motivo, outro método para incorporar essa falta da agenda ODS pelo governo nacional, pelo governo federal, de outra forma? Sua opinião mesmo nesse sentido, Gabriela. Então, na realidade, como eu disse, a Comissão Nacional ODS ela foi extinta pelo decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, que extinguiu uma série de conselhos no âmbito nacional. Então, não foi um ataque direto à implementação da Agenda 2030, foi uma leitura dessa atual gestão da União, de qual é o papel aí da sociedade civil na contribuição dos conselhos. Então, não foi uma questão específica direcionada aos ODSs. Hoje, esse tema está na Secretaria Executiva da Presidência, então ele está, em termos de governança, está numa posição estratégica. O município de São Paulo adota a mesma estratégia, que é deixar na Secretaria de Governo, né, a implementação dessa Agenda 2030. Mas a gente vê que a atuação do Brasil nos órgãos internacionais ela está menos intensa, muito mais reativa e menos propositiva, né? Talvez a Cláudia e a Bruna possam até complementar aí a posição do Brasil nos fóruns globais atualmente, nos últimos anos. Mas então tem a ver com isso também, tem a ver com uma estratégia do governo federal um pouco mais reativa de posicionamento nos fóruns globais, um pouco menos propositiva. Próxima pergunta. Acho que não sei, acho que a gente não está vendo mais a Karina ali se mexendo. Agora voltou, Karina. Agora... Vocês estão me ouvindo? Desculpa, gente, travou a tela aqui, eu acho que eu fui abrir a guia da pergunta e aí deu uma confundida aqui. Eu só vou fazer uma pergunta, bem rapidinho, na verdade, para tentar contemplar as demais, porque a gente não tem muito tempo para fazer outros debates e tudo mais, porque o pessoal já me avisou aqui que a próxima mesa começa às 11 horas e a gente tem o show do intervalo.
E então eu vou falar, na verdade, só uma pergunta para vocês, que é a pergunta da Rayane Nogueira, que se a nível nacional não temos uma agenda política que se preocupa muito com a questão ambiental, mas como atuar para levar essa questão para as cidades? E aí, só em complementação a Rayane, eu separei aqui a do Davi Guimarães, que ele coloca que, visto justamente a gente está em ano eleitoral, eu, inclusive, queria isentar a Gabriela dessa pergunta, talvez para, de alguma forma, complementar, fica à vontade, para não comprometer mesmo, mas até o fato da gente estar em ano eleitoral, como que a gente consegue sensibilizar esse tema para levar para os candidatos e candidatas, que muitas vezes não têm desse, né? Ou não conseguem ver as cidades como essa solução de problemas globais. É só um comentário bem rapidinho nesses próximos 3 minutos que a gente tem. Alguém? Eu posso fazer um brevíssimo comentário, talvez seja mais um palpite, né? Mas eu acho que a Gabriela tinha colocado, né, a importância da capacitação de gestores, né, públicos nessa agenda, mas eu diria que talvez a gente precisasse até de capacitações mais ampliadas, né? Justamente a pergunta vai na direção de como que a sociedade civil pode estruturar, né, certas pressões sobre aqueles que estão na posição de tomadores de decisão, de agenda setters, né, de estabelecedores da agenda ambiental. Então, eu acho que a gente tem monitorado, né, pela universidade, capacitações para estudantes, capacitações em vários níveis, né, para profissionais que ainda não conhecem a Agenda 2030, por exemplo. Eu acho que é a única maneira, né, acho que a gente precisa traduzir essa agenda, né, e uma outra noção que a gente usa muito é vernacularizar essa agenda. Vernacularizar significa, de alguma forma, trazer para perto do vocabulário dos diferentes atores, né. Esse termo da vernacularização, eu acho ele muito importante, porque não é simplesmente a gente repetir o que diz a agenda, né, mas é tentar criar um vocabulário nosso para a mobilização da agenda. Eu acho que isso é uma maneira, vamos dizer, usando mais um termo da governança liberal global, esse é um mecanismo para empoderar diferentes atores no tema, para que a gente saiba como cobrar melhor, como exigir melhor, né, respostas aos danos ambientais que a gente está vendo a olho nu, né? Desculpem a expressão, mas é a mais crua que eu devo usar aqui, né? Então, a olho nu, a gente está vendo um país incendiado, e eu acho que a gente está enfrentando uma discussão também em que a governança ela vai ter que lidar com os direitos animais, retomar uma discussão séria sobre natureza. A vida humana não deve ser tratada como uma superioridade moral em relação a outras formas de vida. Caso contrário, toda e qualquer agenda para o desenvolvimento ela está fadada ao fracasso. Eu penso que é urgente que a gente saia desse lugar, dessa superioridade moral, e que a gente também olhe para outras formas de vida, das quais nós dependemos, né, fortemente. Eu gostaria de complementar, posso? Claro, fica à vontade. Tá. Não, eu acho que a questão, assim, eu achei bastante interessante a intervenção da Cláudia, mas acho que seria interessante relembrar que não é sobre implementar uma agenda global, né, como a Gabriela trouxe, a Cláudia também já trouxe, mas é sobre fazer com que faça sentido o alcance dessas metas, e não uma agenda que, de repente, alguém determinou e ela passa a ser necessária para todo mundo, mas de fazer com que se compreenda a importância desses temas e que é uma linguagem de desafios que os municípios já têm, que provavelmente muitos municípios já estão correndo atrás da superação de vários desses desafios. Então, o ODS ele é mais uma linguagem e talvez um lembrete de temas que não estão sendo tão tratados. E outra coisa que eu queria comentar, trazendo um tema que a professora Cláudia comentou, é a questão da despolitização, que tem um pouco essa imagem de que política pública é neutra, né? E, na verdade, ela não é, como a política pública no geral e a política internacional, ela não é neutra. Por mais que a internacional pareça muito, né? Tem essa imagem de que recebe missão e de que faz coisas, eventos e tal. Então,
não tem tanto essa imagem de que, na verdade, é um mecanismo essencial e estratégico para a implementação de políticas que o próprio governo tem como objetivo. Então, acho que é nesse sentido. E aí eu relembro também o trabalho da articulação, que é relembrar para os candidatos a importância das pautas. É isso. Bom, só para a gente não atrasar um pouco mais a organização, que o pessoal já está aqui falando, e porque eu tenho que migrar para a próxima mesa também, que eu acompanho o próximo debate. Queria agradecer muito, assim, amanhã de domingo com vocês, pelo tempo de vocês. Acho que o debate foi esclarecedor demais. E é isso, a gente vai compartilhar depois algumas atividades, depois pós-evento. Então, congressistas que estão aqui empolgados com as informações e tudo mais, fiquem calmos que a gente compartilha depois as informações, os contatos e tudo que for necessário. Muito obrigada e esperem a próxima mesa.